Começar aqui fazendo a introdução só. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando aí. Vamos movimentar o chat, pode botar aí da onde vocês estão assistindo a gente. 7h38, já dá já para a gente dar uma iniciada aqui, desejar aqui, né, uma boa noite, ainda um feliz ano novo, né, nosso primeiro talk aí de 2024, hoje dia 9. Todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Vou fazer minha audiodescrição, que nós somos aqui sempre nós somos um canal inclusivo, a gente sempre faz isso aqui no Universo Ágil. Então, meu nome é Eliana Lopes, mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos. Hoje meu cabelo está preso para trás, ainda estou aqui, estilo ano novo, bem brilhosa, com uma camisa azul, meu batom meio vermelho. Ao meu fundo aqui, minha cidade maravilhosa, com alguns bonecos que eu amo, né? Principalmente meu Yoda, minha referência do Friends e o meu Goku. É, hoje, dia 9 de janeiro de 2024, nesse talk de Business Agility, para o nosso round 4 com o Vitor Massari, que é CEO da Reflex. E nós aqui todos para esse bate-papo maravilhoso, nesse espaço seguro, e nossas comunidades se juntando do Universo Ágil, o Agile Samurais. Tivemos o round 1, round 2, round 3, que já está disponível também no YouTube, se vocês quiserem assistir, para quem perdeu, né? Então vamos aqui se conectar, compartilhar, colaborar e com ela, com agilidade, vamos agilizar. E vamos em tribo, que é bem mais gostoso, é bem melhor. Então, fiquem à vontade. Vitor, muito bem-vindo. Diego, muito bem-vindo. Quando você resolver aí, a gente se acerta aqui, que ao vivo é assim mesmo. A gente vai se adaptando e vai ajeitando. Então, Vitor, muito bem-vindo. A palavra é toda sua. Fica à vontade. Bom, legal. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por dar a oportunidade de abrir o ano, obrigado por já me fazer começar assim meu primeiro dia pós-férias, né? Então, como eu estava comentando com vocês aí antes da gravação, eu tô voltando de férias. E é isso, a ideia é a gente bater um papo aqui sobre Business Agility. Eu não sei como eu vou simplesmente abrindo meu coração ou tem algum roteiro, alguma perguntas que vocês queiram fazer, só para eu entender um pouquinho do por onde eu começo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Satisfação. Vocês me ouvem? Agora sim. Ah, agora sim. Ah, joia. Poxa, é uma satisfação receber você, Vitor. Já tem um tempo que a gente está marcando de conversar e finalmente rolou. A proposta dessa trilha, né, que nós estamos iniciando aqui, já iniciamos, né, no mês passado, disseminar esse tema de business agility, né, com uma melhor maneira, uma maneira mais inteligente, né, de levar a agilidade que não seja por levar, né, mas que seja levar valor e que esse valor seja sempre um valor que ele pode estar agnóstico, né, seja numa área, seja num resultado escondido, né, ah, mas muito mais naquele viés, não importa muito o método que eu vou levar, né? E sim o que eu vou destravar, o que eu vou habilitar,
né? E eu tenho o hábito de sempre começar por resultados, quando eu começo a brincar de business agility. Então, assim, não tem roteiro, acho que nós te convidamos para aprender com você, aprender com o que você escreveu, com a sua vivência, os causos, e, e será com certeza uma honra te ouvir aqui. Legal, legal, legal. Show. Eu trouxe, eu tô com alguns pensamentos, assim, eu confesso para vocês que o tema, ele anda dividindo bastante o meu coração, né? Por qual razão? Ao mesmo tempo em que a gente tem um mar de possibilidades e de viabilidade e de ferramental, de coisas boas para promover ajudar a promover grandes mudanças organizacionais. A gente tem um repertório muito vasto. Ao mesmo tempo, né, Tiago, como você comentou, algo que está muito difícil de ver são resultados. Eu queria trazer um pouco, eu queria falar um pouquinho, né, do que é a minha visão de Business Agility, eu queria trazer também um pouquinho dessas dificuldades e algumas não têm resposta, tá? Algumas eu quero lançar aqui no ar mesmo, até para aproveitar o público que está aí para a gente debater junto aqui, tá? Eu acho que Business Agility é uma palavra que ela veio para trazer algo do qual a agilidade sempre no final das contas ela pregou sobre isso, né? Sobre mudança organizacional. O problema é que com o passar do tempo, e esse é um dos fenômenos que acontecem com toda coisa nova, foi uma coisa que teve muita deturpação, né? Então, a agilidade, quando começou, ela começou como um movimento de mudança. Só que ela foi aos poucos, não é mudança, é TI, que nasceu lá no manifesto, nasceu no software. Ah, mas é TI, é equipe. Ah, é squad, né? O Scrum Master, que originalmente seria o grande, vamos chamar assim, agente de mudança, virou facilitador de equipes. E para isso nasceu o Agile Coach, que para isso nasceu o Agile Expert. Então, tiveram algumas disfunções no meio do caminho, mas isso aí não é específico da agilidade. Isso aconteceu com todas as. Eu passei por pelo menos três, cinco, vamos contar assim, cinco grandes revoluções. Quando eu comecei minha jornada profissional, eu tive a revolução do RUP, que é uma abordagem muito boa para quem trabalha com tecnologia, mas foi distorcida. Depois eu vi o boom da gestão de projetos, que, de novo, o PMBOK foi mal interpretado, demonizado, várias coisas da agilidade que são referentes à agilidade. O PMBOK já abordava, que elaboração, planejamento em onda sucessiva. Planejamento em onda sucessiva é nada mais nada menos do que você pegar, fazer refinamento de backlog. A gente só está mudando os nomes. Desenvolvimento interativo incremental também existe desde sempre. PDCA. Então tava tudo lá, mas problemas de interpretação. Depois tudo tinha que ser resolvido com a estrutura de PMO. Então foi a terceira grande revolução que eu presenciei. Depois agora tudo é agilidade, a quarta grande revolução que eu presenciei. Agora tudo é business agility. Então a quinta, vamos chamar assim, é a quinta grande revolução. E esse para mim é e o problema aliás, vamos falar a parte boa, né? Todas essas, vamos chamar assim, de revoluções, elas trazem coisas que ajudam. Elas trazem coisas que melhoram, mas eu acho que ela tem também a gente tem que parar também de é, falar ou pensar ou trazer que a nova onda é para substituir ou desfazer o que as ondas anteriores fizeram de bom. Acho que é sempre uma questão de complemento, de evolução, que faz parte, certo? Afinal de contas, estamos onde estamos hoje porque houve evolução da espécie, desde que éramos primatas na era pré-histórica, certo? Então, a gente tem que pensar também nessa evolução, no sentido de conteúdo para ajudar organizações a atingirem melhores resultados. Mas, como eu falei, toda grande mudança vinha as distorções, as liberdades poéticas, tá? Então, como todas, quando business agility, a gente também tem liberdades poéticas. Eu sou radicalmente, aí eu me posiciono de uma forma radical. Quando falam que método
Vou falar, tá, gente, nome de frameworks, de métodos, não é para ninguém entender que eu estou criticando ou falando mal, eu não estou falando mal de nada, estou dizendo o que, na minha opinião, não é, tá? Quando eu ouço falar que o Safe é um framework de Business Agility, o Safe não é um framework de Business Agility. Ah, mas o que que é o Safe? Cara, o Safe, para mim, ele é um framework que controla dependências atrelado a uma governança organizacional, uma governança de portfólio. É isso que ele faz. O Scrum já não tem isso. Os métodos escalados do Scrum já não tem essa parte, o Safe complementa. É, é isso. O que que é o Discipline Agile? Cara, é um próprio, como eles próprios falam, é um toolkit. Cara, é um negócio que você tem. Eles fizeram um compiladão de ferramenta que você vai lá e escolhe o que você quer usar. O que que é o Kanban, que é um método evolucionário para não é para mim não é método evolucionário de coisa nenhuma. Ele é um método de fazer de você fazer gestão de fluxo. O Kanban nasceu lá atrás na Toyota para fazer gestão de fluxo. O Kanban, que eu nunca sei se é com K maiúsculo ou K minúsculo, né? Que agora tem isso aí, né? Que um é da Toyota, um minúsculo da Toyota, o maiúsculo não é, não sei também pouco me importa isso aí. É, é, é para você fazer gestão de fluxo. O Scrum é um framework para você entregar produtos e serviços de forma iterativa, incremental e adaptativa. Entende? Então, então, essas são algumas distorções que a gente tem hoje. Mas aí vem, né, por conta de um comportamento da, do ser humano, no geral, que é o seguinte. O ser humano, o cérebro humano foi feito para poupar esforço. Uma vez eu falei isso, mas você está falando que a gente é preguiçoso? Eu falei, não, não estou falando isso. O nosso cérebro é preguiçoso. E é inconsciente. Nosso cérebro não é preguiçoso conscientemente. O nosso cérebro aliás, o nosso cérebro não é preguiçoso conscientemente, ele é preguiçoso inconscientemente. A gente sempre vai buscar por formas, não estou dizendo a forma mais fácil, ou a forma mais simplista, ou a forma mais displicente, mas a gente sempre vai procurar por formas, né? Onde o nosso cérebro gaste menos tempo. Tem experimentos comprovados, quando você coloca 90 opções na frente de uma pessoa, a pessoa vai tomar uma decisão aleatória. Quando você dá 5, a pessoa presta mais atenção, analisa, ela não vai analisar 90. Tudo bem? Isso é o nosso inconsciente, tá? É, Então, por conta disso, quando você vai conversar com alguém de nível executivo, a pessoa quer saber o framework de Business Agility. Ponto. Então, a gente já tem aí a primeira coisa paradoxal. Tudo bem que quando a gente fala de gestão de mudança, cara, você está mexendo com gente. Você jamais vai ter previsibilidade sobre o comportamento do ser humano. Tudo bem? Então, como é que você monta? Às vezes eu vejo, nós temos aqui um cronograma de gestão de mudança de 2 anos. Eu falo, só falta uma coisa, né? Só falta combinar com as pessoas e dizer para todo mundo, aceite isso a partir de amanhã e não reclame, não reaja, não haja, não sinta. Isso não existe, tudo bem? Então, a própria gestão de mudança, ela é algo adaptativo. Então, a gente tem esse paradoxo. Só que se você chega para uma pessoa tomadora de decisão, não estou generalizando, mas a grande maioria quer saber qual que é o framework. Quer saber qual que é o processo, quer saber qual que é o desenho. Por quê? Porque nosso cérebro humano gosta de resposta pronta. Nosso cérebro humano gosta de resposta pronta. Tudo bem? É, Então, eu vejo esse é o primeiro grande paradoxo. E aí sim entram os discursos comerciais. Não, o SAFe é um framework de Business Agility. O Discipline Agile é um framework de Business Agility. O meu framework autoral é o framework de Business Agility. E, cara, no final das contas, você não está indo para a real causa do problema, que é, na verdade, quando a gente fala de Business Agility, como é que eu consigo ter uma organização adaptativa e resiliente às suas condições de mercado. Essa é a definição que eu sempre vou dar para Business Agility. E aí e o que suporta qualquer empresa? Sempre 3 pilares. Uma empresa vive de venda de produtos e serviços, ela não, né? Nem ONG vive de filantropia, só ONG o dinheiro precisa entrar de algum lugar.
processos que me deem suporte, principalmente pessoas. Então a questão é, como é que eu traço uma estratégia de mudança onde eu estou mexendo nesses três pilares? Aonde eu consigo ter uma organização mais adaptativa e mais resiliente, olhando produto e serviço no mercado. Não adianta você ficar montando um monte de porra, desculpa o palavreado, eu falo bastante, agora eu comecei o ano, o palavrão começou junto. Montar um monte de porra de squad. Vou dar um exemplo, né? Esses dias eu fiz uma reclamação eu fiz uma reclamação no LinkedIn Disney de uma empresa de cosmético, não vou aqui mencionar nome, que estava me atormentando a vida, porque fizeram, uma vez eu fui assaltado, levaram meus documentos e começaram a fazer um monte de cadastro do meu nome. E fizeram um raio de cadastro nessa empresa para ser representante de venda. Né? Ah, o senhor é moderador, aqui é moderador da empresa tal, o senhor não sei o que lá. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não fiz cadastro nenhum. E eu não vendo cosmético. Não vendo nada, eu não vendo cosmético, eu vendo produtos e serviços relacionados à agilidade, esse é o que é meu ganha-pão. Eu vendo cerveja, que agora me aventurei a fazer. E isso é hobby, não é nem sustento. Eu falei, mas eu não vendo mais nada. Juro pra você que eu não vendo mais nada. Tá, mas o senhor Vitor Massari? Falei, sim. Então, mas é porque o senhor tem uma dívida. Falei, então, eu tô acabando de falar para você. Ó, o seu cliente ou o seu potencial cliente está falando para você. Está falando para você que esse cadastro não é dele. Ouça o seu cliente. Então, ou seja, esse cadastro não é do senhor? O que que a gente pode fazer para te ajudar? Como é que não? Eu ouvi que eu tinha que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência para dizer que estavam usando o meu nome. Eu falei, eu não vou fazer boletim de ocorrência de coisa nenhuma. Eu já fiz boletim de ocorrência quando roubaram meus documentos. Tá lá. Não vou fazer um boletim de ocorrência para dizer que fizeram um cadastro falso, Frida. Ouça o seu cliente. Então, tem muita empresa hoje esquadificando tudo, e essa é uma das empresas que está esquadificando. E aí eu fico mais puto ainda. Por quê? Beleza, cara. Aí você vai submeter coisa para premiação de agilidade, torce para eu não, torce para eu não ser um dos avaliadores. Porque quando eu olho, e principalmente quando é empresa que presta um serviço ruim para o cliente final, eu avalio mal o caso. Entendeu? Porque para mim não adianta, nós estamos entregando coisa mais rápido. Olha, a satisfação do cliente interno. Não tem cliente interno. A empresa existe para você vender para o cliente que está fora da empresa. Você não vem para dentro da empresa, vem para fora. Então, business agility tem a ver com isso. Como é que você constrói toda uma cadeia que, claro, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? A gente também tem que ter, a gente tem que ter essa autocrítica também. Mas a gente tem bastante empresa falando aí que faz. E quando você vai olhar lá o histórico do Reclame Aqui, cara, a coisa não casa. Entendeu? Coisa não casa. Então não adianta você fazer uma squad lá, chamar de trem e fez a implantação de um grande negócio. Esses dias um pessoa lá que é de uma companhia aérea tal, não, que era, tinha cargo lá de tecnologia, não, porque eu saí e tal, não sei o que lá, depois de anos e melhorou bastante a qualidade a qualidade do serviço. Falei, aonde? Porque antigamente eu conseguia fazer tudo pelo app, de 2 anos para cá eu não consigo fazer mais nada. Cada vez que eu tento fazer um negócio no app é um sofrimento, é um parto. Que melhoria que teve? Entende? Então a provocação que eu quero trazer, né, para Business Agility é como é que eu crio uma estratégia de gestão de mudança para, um, eu estou atendendo às necessidades do meu cliente. Quando eu falo cliente, o cliente está na rua, o cliente não está dentro, o cliente está na rua. Estou atendendo a necessidade do meu cliente em tempo adequado. Dado hoje a gente vive um tempo de urgência. Isso é um fato, né? Quantas vezes alguém aqui já mandou mensagem para alguém no WhatsApp, apareceu aquele maldito cheque azul, você fala, a pessoa não me respondeu, a pessoa não quer papo comigo, a pessoa precisa de uma resposta rápida. A gente vive hoje tempos de imediatismo, a gente vive hoje um tempo onde nós somos massacrados por informação o tempo todo. Cara, é o tempo todo. Você abriu o celular, tem informação. Você abriu a internet, tem informação. Se ligou a televisão, tem informação. Se ligou o streaming, tem informação, né? Então, hoje o fato é um mundo imediatista. Só que ser imediatista não significa que eu tenho que fazer as coisas correndo. Eu tenho que deixar as coisas fluidas. Acho que a palavra-chave é fluidas.
Então, o que eu tenho que olhar? Meus produtos e serviços hoje, eles atendem às necessidades e no tempo correto? E quando falo produto e serviço, é a cadeia inteira. Pré-venda, venda e pós-venda. Quem aqui já comprou um serviço maravilhoso, lindo, perfeito, a hora que você precisou de manutenção, cara, esquece. Você não tem suporte. Suporte é zero. Você cai naquele call center terceirizado. Ou você cai naquele chatbot que te faz um monte de pergunta para o final falar, ok, vou transferir para uma pessoa te atender. E depois ela pergunta tudo de novo. Você fala, caramba, mas eu acabei de. Eu fui respondendo um negócio. Ele perguntou: o que que você quer? Informação do pedido. Qual o seu CPF? Eu coloquei a pessoa para jogar para o atendente para perguntar tudo de novo. Entende? É a mesma coisa o pré-venda. Às vezes o pré-venda é lindo. Às vezes o pré-venda é lindo. Chega na hora da venda é uma desgraça. A hora da entrega é uma desgraça. Então, olhar eu tenho que olhar essa cadeia inteira. Pré-venda, venda e pós-venda. E o que que me sustenta nessa cadeia, né? Diga lá, grande Diego. Quer concluir o raciocínio e depois eu complemento? Eu Eu vou vi que você fechar, está no ó, meio de eu vou uma. fechar, eu fecho, legal. Vou fechar Tá, aí você complementa. Então, eu tenho tá. que olhar para isso dentro da minha estrutura de produto e serviço que eu tenho hoje, comercializando. Então, as minhas cadeias hoje, elas estão adequadas à necessidade, urgência e satisfação do meu cliente? Então, essa é a primeira coisa. Segunda, aliás, inclusive essa tem um caso, você queria falar de causos, né? Nós estávamos, eu e o Fábio Cruz, que teve aí com vocês também recentemente, nós estávamos numa empresa de ônibus e caminhões. E a falácia dos números, né? Não, o cliente não sabe o que quer. Falou, cara, pálida. Uma hora que a gente pegou o dashboard, né, das concorrentes, mostrou, falou, cara, pálida. Cara, o teu cliente está dizendo que a satisfação está diminuindo ano após ano. E daquele concorrente que você fala que essa aí cobra barato, consegue fazer. Cara, está aumentando ano após ano. Então, desculpa, o problema não é o seu cliente, o problema é você. Sai dessa, desse pedestal e olha para dentro de casa e fala, puta merda, realmente eu faço, a gente, né, e os sócios da Reflex, o pessoal das lideranças aqui da Reflex, a gente faz isso toda hora. Cara, porra, lançamos um treinamento aqui, mas, cara, puta, não vingou, cara. Não, mas o treinamento é legal pra caramba, porque tem conteúdo, cara, mas a galera quer, a galera não comprou, não adianta a gente falar, tá vendo, né? Os clientes que não sabem o que quer, a não ser, de novo, né, que você tem um DNA de Steve Jobs, né, é diferente, né? Mas Steve Jobs é aquela coisa, Steve Jobs, Pelé, são aquelas coisas que acontecem, né, meio que de tempos em tempos, né? Então não é uma coisa que acontece, é igual o cometa Halley, né? Ele passa de tempos em tempos. Falei de produto, só para fechar o raciocínio. Quando eu falo para processo, aí vem a grande dor da maior parte das empresas. Por quê? Porque elas foram construindo processos para ter uma robustez, mas que, dadas as necessidades do mercado, hoje engessa. Para uma tomada de decisão, para construção de algo, para definição de algo, engessa. Então eu tenho que ter um processo, na verdade, aí, né, entra uma coisa que eu e o Leandro gostamos bastante, Tech Nevin, que é, cara, eu tenho coisas dentro da minha organização, cara, que eu tenho que ter processo rígido, definido, estruturado. Eu não tenho espaço para experimentação aqui. E eu tenho algumas etapas que eu tenho alguns processos, algumas estruturas que eu tenho que ter esse processo adaptativo. Então eu falo que esse é o grande. Eu gostei muito de uma expressão que alguém falou para mim uma vez. Eu estava explicando sobre isso. Vitor, isso seria uma ambidestria. Achei bonito o nome, né? Eu gosto, às vezes, palavra de efeito, às vezes o pessoal gosta, né, de ouvir, de botar lá no LinkedIn e tal. Ambidestria organizacional. E esse é o grande desafio. Por quê? Porque o ser humano é 0 e 1. Preto e branco, verde e branco, doce e salgado, direita e esquerda. Entendeu? Esse é o problema. O ser humano gosta de enquadramento.
E quando você diz que uma empresa ela tem que ter processo que trafegue entre a ordem e a burocracia e a flexibilidade e adaptabilidade, desculpa o palavreado, é foda fazer isso. É muito mais fácil falar, vai para cá e vai tudo para lá. E por isso que muitas mudanças organizacionais falham miseravelmente, porque elas tentam seguir um único caminho. Só que ao mesmo tempo, aí volta para a questão do cérebro humano, né? Cara, como é que você vai trafegar? Como é que você vai saber que hora você tem que ir para a direita e hora você tem que ir para a esquerda? Quem vai sinalizar isso? Quem vai me ajudar a fazer isso? E aí entra no outro ponto que a gente tem que pensar em gestão de mudança, que é pessoas. A famosa cultura. Eu falo que cultura é simplesmente a forma como as pessoas reagem ao ambiente. A forma como as pessoas reagem ao ambiente é que forma a cultura. As pessoas reagem ao ambiente. As pessoas se adequam ao ambiente organizacional. Então, ou seja, um ambiente organizacional onde você é cobrado, cobrada por garantir o seu e azar da outra pessoa, você vai garantir o seu e azar da outra pessoa. Isso não vai te tornar uma pessoa ruim. A gente precisa parar dessas disputas de o bem e o mal, etc, etc. Não é sobre engajamento ou não engajamento. Tudo bem? Então cara, um lugar. Tem uma empresa também famosa de bebida por sua cultura predatória e veio falar de squad e aí no meio do treinamento eu esculhambei com tudo. Eu falei, cara, legal, nome bonito, vai aumentar o valuation, vai ser bonito de postar no LinkedIn Disney, mas, cara, você está falando que você quer adotar um método de trabalho colaborativo e a tua cultura premia o vivo eu e foda-se o resto, cara, você tem um... Não adianta. Não adianta você tentar mexer nisso aqui com frase motivacional de autoajuda. Uma frase que eu gosto de falar bastante frase motivacional não muda a cultura organizacional. Você não vai ouvir uma frase bonita e vai despertar, né? É o que acontece muitas vezes, eu percebi muito isso, percebo muito isso, né? Nos 2 últimos anos, do 22, penúltimo ano, né? 22, o último ano, 23, né? 22, 23, nós participamos do Agile Trends patrocinando, fizemos stand bonitão, com cerveja, com copinho, com show pirotécnico, cheio de coisa. E qual o comportamento que eu percebi? As pessoas saíam empolgadas, energizadas das palestras, das talks, das conversas nos stands no geral. E iam lá no stand, e outros stands, né, das outras empresas estavam lá e pediam proposta e queriam saber, e blá, 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 blá. Voltava. Cara, não convertia absolutamente nenhuma proposta. As pessoas simplesmente desapareciam. Por quê? Exatamente esse efeito de puta merda, agora eu tenho conteúdo pra mudar o mundo. Para que volta. Aí você volta pro dia a dia, vai murchando, 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 murchando. Entendeu? Então eu tenho que moldar o ambiente para ter o comportamento que eu espero. Você vai ter, na verdade, pouquíssimas pessoas que elas rompem as regras. Tudo bem? Eu costumo chamar essas pessoas de hereges. Tem pouquíssimas pessoas dentro de uma organização que são aquelas pessoas que rompem as regras. São aquelas pessoas, cara, eu vou fazer diferente porque isso aqui vai ser melhor para a empresa. Pô, desculpa o palavreado, foda-se as regras. Eu vou fazer, porque eu sei que isso vai. E isso muitas vezes é um gatilho, pode ser um gatilho por uma mudança, mas às vezes pode ser meio que Dom Quixote brigando com os moinhos de vento também. Então você tem os dois lados da moeda, né? Eu já vi casos que isso despertou interesse de mudança e já vi casos que a pessoa, com o passar do tempo, ou ela saiu ou a empresa saiu com ela. O famoso fit, né? Que o RH chega, então não deu fit cultural. Então a gente tem, quando a gente fala de business agility, como é que eu traço uma estratégia, só que essa estratégia ela tem que ser tratada como algo altamente incerto. Você não consegue dizer que se você seguir essa estratégia, você vai ter
esse resultado. E é hoje o que eu sinto falta de resposta a essa pergunta. Resposta a essa pergunta. Tá bom, mas como é que eu traço uma estratégia? Aí você vem lá, não, faz uma sessão de design thinking, de não sei o que lá, e junta. Esse foi um dos motivos que a gente desenvolveu o Business Agility Inception. A gente desenvolveu o Business Agility Inception pensando no desenho dessa estratégia e no desenho dessa estratégia dentro de tudo aquilo que a gente acredita que funciona numa estratégia de mudança de ambientes complexos. Tudo bem? Tem outra abordagem? Existem outras abordagens de gestão de mudança. Tudo bem? Então, olha só o ponto que eu quero levar essa discussão. Eu quero que a gente saia um pouco de métodos. Ah, mas é o Scrum, o Kanban, agora Scrum com Kanban, deixa o povo se degladiar lá com isso. Não vai gastar tua energia participando de fórum de discussão disso. Não vai dar ibope para blogueiro e blogueira que quer ficar fomentando isso para ganhar clickbait. Vai discutir sobre isso. Vamos discutir sobre gestão de mudança. E como eu falei, o Business Agility Inception é um meio que eu falo, nós desenvolvemos. Não sei se é o melhor meio, não sei se é o pior, que trouxe resultados onde a gente aplicou, trouxe, mas o desafio é, tá, como é que a gente pode também construir novas coisas? Como é que a gente pode ajudar usando outras coisas que nós temos aí? Agora sim, meu querido, agora eu fechei meu raciocínio produto, processo, pessoa. Então, Ó, boa. Aí eu acho que já vai ser a boa pimenta para a gente começar no tema Business Agility Inception. Ouvi, eu faço constantemente muita conexão com o meu eu do passado, sabe? Brincadeirinhas à parte, né? Porque meu começo foi sofrido, né? Então eu me lembro muitas das vezes eu com o meu computador de CPU enorme embaixo do braço, indo lá levar para o carinha lá da esquina, descendo a rua que arrumava o computador, e eu frustrado porque o meu computador era a minha vida. E eu nunca, ouvindo você falar, eu lembrei da frase do técnico, né, que ele falou para mim uma vez, falei, cara, eu não sei até hoje por que que ele me falou isso. Ele falou assim, cara, você pode entrar na maior empresa que você for entrar, nos maiores lugares, falar com as pessoas é, mais importantes. Tenha sempre simplicidade e humildade. E aí, tentando conectar com o que você está falando, talvez business a gente seja muito mais simples do que a gente imagina. Porque na real, e complexo, e na sua simplicidade se tornando complexo. Porque na realidade, o que eu quero é destravar, é entregar valor, é entregar resultado. Como? Pode ser simples, pode ser complexo, pode não ser uma solução mirabolante. Pode ser algo tão simples quanto colocar um comunicado, como tirar uma cadeira, quebrar uma parede. Pode ser muito simples, né? E outro paralelo que eu faço, né? Teve uma época que, assim, há uns bons 20 e poucos anos atrás, estava, assim, com aquela dificuldade do adolescente, né? De procurar o seu emprego, né? De começar a trabalhar, e não tinha oportunidade, eu não tinha expectativa de fazer faculdade, né? E aí eu comecei, ó o Y aí, boa noite. Cara, eu pintei duas telas, Victor, olho sobre tela, pintei duas telas, vendi, peguei um teclado que meu pai me deu, vendi e comprei um computador. Depois eu consegui uma bolsa em um curso de HTML, fui falar com o padre, fiz o site da igreja. Aí o padre viu que eu mexia com o computador, comecei a dar aula para a criançada carente lá do pessoal daqui de Guarulhos, para saúde e tudo mais. Uma coisa foi levando a outra, aí a irmã me pagou um curso de hardware, daqui a pouco eu estava desenvolvendo. Eu tinha comprado o meu computador, estava fazendo site e já estava dando aula. Eu não estava esperando um emprego maravilhoso cair do céu. Eu me virei. Mas aí é o ponto onde eu quero chegar. Aí, de repente, uma pessoa lá, um adolescente, inexperiente, se viu abordando o vizinho da esquina para vender um site, né? Depois, um outro, andando na rua, entregando cartãozinho para vender site. E aí, quando eu ia lá na minha simplicidade, abordar uma pessoa para desenvolver um site com o pouco conhecimento que eu tinha, a pessoa fazia a pergunta mágica: quanto você cobra?
eu tinha o meu parâmetro lá. Ah, poderia ser R$ 90 por página, ou poderia ser por projeto e tudo mais. Mas, ao longo do tempo, eu ia filosofando sobre isso. Quanto custa? Quanto custa o meu trabalho? Né? Então, eu sempre eu tentava criar métricas inteligentes que pudessem justificar a pessoa que está dando a sua confiança no meu trabalho ali. Caramba, olha, custa esse valor, por quê? Porque eu vou fazer isso, assim, assado, né? Eu tentava, na minha pequenez ali, justificar o que eu ia fazer, quanto ia custar, né? E o que eu ia gerar de valor. Cara, eu era adolescente, não tinha faculdade, não tinha trocentos, não tinha nada de experiência. Então, qual que é o paralelo? Às vezes, né, e você falou do Steve, e é uma coisa que ele sempre falava também. Né, até o episódio que ele colocou o celular na água, né? Não tá saindo ar aqui, então tem O espaço. iPod foi Ué, pois é, o primeiro iPod, os quadradinhos lá. não é? É. Então, muitas das vezes, é coisa simples, né? Não precisa devanear tanto, não. É coisa mais simples do que a gente imagina, mas é bem como você bem disse. As pessoas querem colocar em caixas, em métodos, oficializar, né? Criar a ortodoxia, né? Da gestão corporativa, né? Então, é interessante isso, né? Assim, eu ouvindo você falar, eu lembrei disso. Acho que é uma boa pimenta aí para você falar, talvez, do Business Agility Inception. Não, e assim, até não só conectando com o Business Agent Inception, você me trouxe alguns insights, né? Alguns insights preciosos, que acho que vem também, acho, que com os fenômenos que estão ocorrendo e fazendo com que, eu vou ser bem direto, né? Hoje, pelo menos que eu conheça, das grandes empresas que eu tenho contato, cara, hoje você não tem, mas estou aqui falando do âmbito do Brasil e dentro do universo onde eu estou inserido, posso e espero estar redondamente enganado. Mas, cara, hoje não tem case organizacional. Tudo bem? Você tem case de produto, você tem case de área, você tem case de equipe, tem case. Mas quando a gente fala, cara, uma big one, não tem hoje, né? Os grandes bancos, cara. Os grandes bancos fazem muito marketing. Vou falar aqui dos três principais, né? O laranjinha e os dois vermelhinhos. Tem bastante coisa legal nos três. No laranjinha é bem mais que nos vermelhos. Mas tem. Se você olhar hoje e dizer que os três bancos são bancos que atuam com Bizagite, minha resposta é não. Eu A fiquei minha 4 anos lá no Laranjinha. Exato. Porque, ó, vamos falar do laranjinha. O laranjinha é um exemplo. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, você deve saber disso com muito mais propriedade do que eu. O número de colaboradoras, algo em torno de 100 mil pessoas, né, ao todo. Um pouco. Olha, o que eu me lembro, conversas no começo de 2022 é que a gente tinha que levar agilidade para 25 mil pessoas, Cara, né? Mas eu me lembro, 25 vinte e mil cinco mil pessoas. pessoas, cara. E sendo que a gente já tinha passado por onda de juntar negócio com tecnologia, ou seja, Seiki com Jabaquara, aquela coisa Cara, toda. Mas é muita gente. cara, 25 mil pessoas para você colocar num acordo visando um objetivo comum. Cara, são 25 mil pessoas. Faz uma análise combinatória de 25 mil pessoas, cara. Um número que chega a infinito. Aqui, cara, eu moro num prédio pequeno. Eu moro num prédio de 3 andares. Então, são 3 andares e são 5 apartamentos por andar. Então, 5 vezes 3 dá. Aliás, 4 que o térreo também conta. Então, 5 vezes 4 dá 20. Que seja uma pessoa por apartamento. Cara, para fazer 20 pessoas que estarem em prol de um objetivo comum já é uma dificuldade, cara. Entendeu? Você imagina 25 mil, entendeu? É um Muito sistema. amigo não vai entender, mas.
Hã? O Leandro já abriu a câmera para falar de Kneve, do sistema caótico, né? Fala aí. Quem não mora em condomínio não entende essa sua fala, Vitor. É um inferno você fazer as pessoas definirem a cor da parede, assim, né? É, Quanto mais Cara, outras. cara, você entende? E eu tô falando que, cara, são 20 pessoas. Eu já morei em situação pior. Eu morei uma vez num condomínio que eram 13 blocos, eram 11 blocos de 13 andares, com 4 apartamentos por andar, cara, dava algo em torno de 600 apartamentos. Cara, imagina de novo, você faz uma conta, uma pessoa por apartamento, não precisa nem muito longe. Então, cara, para você construir um case olhando um âmbito grande desse, cara, é um negócio que vai demorar entre anos a nunca. Ô, E Vitor, deixa eu te. quando eu Deixa falo eu... isso, eu acabo jogando um balde. Porque as pessoas esperam o quê? Ah, não, em um ano. Cara, só se você tiver essa crença, né? Só se você for Moisés ali, que vai chegar com o raio do cajado lá, vai abrir o mar e falar, vamos atravessar o mar. Entendeu? E as pessoas acreditarem que não vão fechar em cima delas, né? Vão ter que ter fé em ti ainda, né? Além do Exato. milagre, elas Não, vão ter que não, ter eu fé não em ti vou. Esse ainda. negócio aqui vai fechar, eu vou morrer. Entendeu? Deixa, Então, deixa eu te fazer uma provocação nesse lugar que você está aí, que é assim, você vê ISO, você falou de jornadas que você viveu, né? Eu devo ter uma idade parecida com a sua. A gente viu ISO acontecendo, a gente viu CMMI acontecendo. Eu lembro que eu trabalhava numa companhia aérea e veio o pessoal de gestão de projeto lá, não, porque este fornecedor é CMM nível 4 projeto nosso. A primeira reunião que era teve, eu não me pré-requisito de aguentei. licitação, cara. Isso aí era Então, pré-requisito. aí, pois é, aí eu perguntei assim, então, eu sabia a resposta. Então, o time que vai trabalhar com a gente é CMM nível 4. Aí os caras, veja bem, a gente tem times aqui que são, fala, não, porque tá aqui, ó, vocês escreveram que é CMM nível 4. E eu acho que no Brasil deveria ser uma ou outra que tinha aquilo. Não tinha CMM nível 4 no Brasil. Tinha três, tinha várias, quatro, tinha uma ou outra. Falei, então você está falando para mim que o time que vai trabalhar para a gente aqui não é CMM nível 4? Que ele é? Ah, então, ele nem um, não era um, né? Que era o inicial ali, não era dois, nem três, porque aí é outro preço, a gente não consegue atender. E a gente não tinha a menor condição de trabalhar com time, era e-commerce, trabalhar com time de CMM nível 3, cara. E-commerce é um negócio assim, meu amigo, não vendeu, Dinâmico. faz Não vendeu, não rollback era, né? e vamos para outro lugar e coisa e tal. ISO. Quantas vezes eu já não vi? Ah, vocês têm ISO? Temos ISO. Tem ISO lá não sei aonde, lá no Acre, tinha em Rio Branco, lá a gente aqui em São Paulo, o cara tinha ISO lá na hora de colher banana, entendeu? Aqui não tinha nada de ISO, mas o cara botava ISO. Por que eu estou falando isso? Você trouxe essa coisa do Business Agility. Eu acho que muita dessas coisas que foi dito, grandes cases, de não sei o que, ia tudo nessa linha, não tinha. É Não local. tinha, era falácia, entendeu? Eu não digo nem, Leandro, que é falácia. Eu digo que são cases locais. São, E aí, são, Business são Agility, a gente. cases, são cases Isso. locais, Eu entendeu? posso pegar com o Business Agility também um pequeno produto, uma área, e eu posso tornar aquilo que você definiu aí como Business Agility. Posso. Mas quando hoje se fala do conceito de business agility nas organizações, hoje, aí de novo, tá? Posso estar sendo altamente crítico, ácido, e estou falando dentro do universo que eu conheço, que não é pequeno, mas eu não conheço tudo, né? Mas Não eu sou. concordo, vai ser É muito difícil você local. conseguir fazer isso. Exato. Por isso que eu quis pegar o exemplo, né? Até o Diego trouxe um número, para a gente trazer as coisas também no âmbito de ciência. Cara, são 25 mil pessoas. Tudo bem? 25 mil pessoas. Se você for fazer análise combinatória de Não, padrões de. é. Tende ao infinito, entendeu? Então, nestes. E Mas assim, de novo, assim, que empresa que tinha ISO em todos os lugares? Que empresa que todos os times eram exato. CMM? Não, não tem. É isso que a gente fala sobre gestão. Então, acho que aí a gente chegou no grande ponto. É quando a gente fala de gestão de mudança, quando a gente quer fazer grandes mudanças. Tudo bem? As grandes mudanças, se você realmente quer fazê-las,
E aí, de novo, tá, gente? Isso é a minha visão, não é a minha verdade, tá? É a minha visão. Grandes mudanças em curto prazo, tudo bem? Grandes mudanças em curto prazo, e aí vamos falar de uma coisa que você gosta, eu também, é quando você empurra todo mundo pro caos. O que que é empurrar todo mundo pro caos? É você mudar o negócio da noite pro dia. Só que você vai passar por um período de desestabilização muito alto. Mas quando você gera caos pensando em inovação, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu tive uma grande dor quando minha empresa está aqui, né? Highflex, 10 anos, o pessoal acha que isso é só coisa legal. Eu tive dor de crescimento de empresa. Bem, de repente eu era uma pessoa que tinha uma especialidade e com cases legais em agilidade. E, cara, resolvi abrir empresa. Beleza. No começo é tudo lindo. Depois você começa a pensar, cara, tem que ter processo, tem que ter pessoa, tem que ter liderança, tem que ter gestão de pessoas, tem que começar a ter um monte de coisa. Nos últimos 2 anos, três, vai. Nos últimos 3 anos, eu fiz 4 grandes mudanças organizacionais dentro da Reflex. 4. A primeira é, cara, eu preciso ter lideranças aqui dentro que consigam tocar mais dia a dia com o time que está no campo. Tá, quando eu vi, criei 4 Highflex diferentes. Aí falei, não, cara, eu tô me tornando exatamente aquilo que eu tô combatendo. Vamos lá, muda de novo. Fizemos uma mudança, até utilizando um pouquinho dos conceitos aí que o Parzanello traz de business owner, só que eu botei a pessoa que o sucesso subiu a cabeça. Desmonta. Aí montei a estrutura de venda e marketing que viviam se degladiando. Pum, explodi de novo, montei a estrutura de negócio, agora a gente está há 1 ano e a coisa fluiu. Então, ou seja, cara, foram 4 mudanças em 3 anos, 2 anos e meio. Tudo bem? Foram 4 momentos de caos. Pessoas não conseguiram sobreviver a esse caos. Isso faz parte do processo. Mas, qual o ponto? Para mim é fácil. A empresa tem 30, 40 pessoas. Não digo que é fácil. São 30, como eu falei, 20 pessoas, não, mas é mais controlado. Você está perto das pessoas. Você está vendo o que está acontecendo. É diferente de nós falarmos de 100 mil, de 25 mil, de 30 mil. E fora de empresa que é multinacional. Né? Então, tem empresa que está fazendo aqui, mas que se reporta a matriz que está lá não sei aonde. Entende? Então, eu acho que assim, e aí vem para mim os grandes desafios, e como eu falei, não tem resposta para esses desafios. O que eu quero trazer é os pontos de dor. Por que que a gente acaba não tendo estes grandes cases, olhando a organização como um todo, tá? Não estou dizendo cases de produto, tem, case de solução, tem, case de inovação, tem. Tem case que só. Agora, case que eu não gosto é que, reduzimos, como é que é? Hum, Reduzimos a taxa de incidentes de 30 para 10%. Não, cara, isso aí é um case, isso aí para mim não é nem case. Você fazia merda, agora você está fazendo certo. Você não tem que comemorar o fazer certo. Fazer ideia é mais do que a tua obrigação entregar direito. Então você não tem que mandar desculpa lá, mandar uma porra dessa como case. Eu vou golgar mesmo. Isso aí você não tem. Mas tudo bem, é uma melhoria local. Também não vou desfazer de que as práticas trouxeram melhorias locais. Você só não pode chamar esse negócio de case. Mas voltando à minha linha de raciocínio. A gente tem. É muito difícil você fazer X mil pessoas estarem com o mesmo pensamento alinhado. Ponto. Questão de cultura. Se você quer mudar a cultura, você tem que mudar o comportamento. Para você mudar o comportamento, você tem que mudar o ambiente. Isso é uma relação que sempre vai ser tipo. Você muda o comportamento mudando o ambiente, não o contrário. Não chegando para a pessoa e falar, você tem que ser mais engajado. Igual fala para mim, Vitor, você devia fazer mais atividade física, né? Falei, talvez. Mas você não quer caminhar comigo hoje de manhã? Falei, nem a pau. Não, mas vai te fazer bem, mas eu não quero. Eu sei que vai fazer bem, mas eu não quero. Não, mas é porque a expectativa de vida. Cara, eu fiz meu último check-up que eu fiz ano passado. O médico falou: você tá com 43 com coração de 25.
tudo baixo, colesterol baixo, ácido úrico baixo, sangue bom. Eu não quero fazer, e acabou. E ponto final, né? Então, para você mudar, você tem que mudar o ambiente, não é só ficar lá buzinando na cabeça da pessoa. Então, acho que esse é um, esse é um ponto. A gente tem que entender também que se a gente quer criar uma cultura nova, eu acho que aí nesse ponto, essa parte meio fluff organização, esse movimento meio fluff organizacional que tá rolando ultimamente, é, cara, você tem que eliminar uma palavra muito forte. Mas você tem que desligar da empresa comportamentos que você não quer ver mais. Você tem que desligar. Você tem que desligar comportamentos, posturas que você não quer mais. Só que quando a gente fala de desligamento, é dolorido, né? Porque fala desligamento, agora vamos pro lado da empatia, né? Desligamento é sem salário e procura de emprego, e os boletos continuam a vencer, né? Atrasou o boleto, começa as empresas de cobrança a te encher o saco. Então, assim, é fácil falar, mas pensando num olhar mais frio, isso às vezes não acontece. Tudo bem? Então, é mesmo você fazendo mudanças organizacionais, você ainda acaba premiando ou reconhecendo alguns comportamentos que a empresa diz que não quer ter mais, mas ela tem. Por quê? Porque ela não faz nada. Ela não mexe. Então, tá vendo? Fala que vai mudar, não vai mudar. O segundo ponto, agora eu vou longe e vou filosofar pra caramba aqui. A gente vive uma questão hoje que é o chamado a gestão do mediano. Então a gente tem muita pessoa mediano. Quando eu digo mediano, não é mediano, é mediano, ou seja, faz a média, é o nota 7, entendeu? É o nota 7. Só que a empresa está esperando o quê? A empresa está esperando o resultado nota 10. Mas você está querendo o resultado nota 10 com 7, 6,5, tá ali, certo? E você vai ter uma empresa de pessoas excepcionais, todas nota 10, criativas, inovadoras, intelectuais e blá, 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 blá. Mentira, se eu falasse, e uma empresa nem precisa de ter pessoas só com esse perfil. Não, e não existe empresa com pessoas só com esse perfil. Você tem que ter pessoas com esse perfil, sim. Mas falar que a sua empresa inteira, igual, o Google, Netflix, tá, beleza, lá é o paraíso, então, lá é o portal do paraíso. Você manda o currículo, né? Você deve ser entrevistado por alguma entidade divina que diga: bem-vindo, ou você é uma pessoa agraciada, abençoada, bem-vindo aos portais do céu. Os demais continuam sofrendo aí, que nem um bando de miserável, tá tudo certo. Não, né? Então, só que hoje, quando a gente olha as políticas, olha até onde eu estou indo. Quando a gente olha as políticas de RH das empresas, tudo bem? Elas acabam promovendo, muitas vezes, aquela pessoa mediana, mas aquela pessoa mediana que sabe fazer política. Ou aquela pessoa mediana tecnicamente, ou seja, médio, faz um trabalho bom, aceitável. Você promove essa pessoa. Quem aqui já viu pessoas que tecnicamente eram ótimas e se tornaram lideranças sofríveis, medíocres? Tudo bem? Então acontece hoje. Então, quando a gente fala de pessoas fora da curva, em cargos de liderança, são poucas pessoas. Dentro de uma organização, são poucas pessoas. Tudo bem? Então, como você tem, aí lembra que as pessoas reagem ao ambiente. Como você tem uma visão de liderança de gestão mediana, o seu comportamento, por mais que você não seja mediano ou mediana, o seu comportamento tende a ser mediano. Cérebro humano poupando esforço. Cara, para que eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Cara, no final do dia, a pessoa do meu lado que só faz somebody love, mas fala bonito, foi promovida e eu não fui. Então, deixa eu adequar o meu comportamento ao ambiente. Então, a gente tem hoje isso. E a gente tem também um outro. E aí, Diego, eu quero pegar uma conexão no que você falou, que eu achei bem interessante. Eu já pensei em outra aqui. Que é. Você já leva aqui para a gente continuar discutindo. Tá. E a questão do, porra, cara, eu fui atrás, ou seja, casca. Fui atrás e fui, bati, casca.
Eu acho que a gente tem um paradoxo de geração aqui. E, de novo, tudo que eu estou trazendo, gente, eu não tenho resposta, tá? Eu só estou trazendo as coisas que eu observo. Bom, eu acredito que você deve, pelo que você falou, 20 anos, eu acredito que você deve ser um pouco mais novo que eu, mas não tão novo, né? O Leandro, pelo que eu já entendi, 40. já estamos mais ali, mais perto. Mas, enfim, eu vou chamar de geração, vai, até X chegando na Y, né? Os nascidos ali em 83, 4 para trás, né? Então, geração Eu sou de X. 83. Então você tá dentro desse bololô aí que eu tô falando. Eu sou de 80, então nós estamos juntos ali. 80 para trás é uma geração, ou são gerações, que cresceram tolerando coisas que hoje não são mais toleráveis. Tudo bem? Estou falando em termos de assédio moral, estou falando em termos de forma como se faziam cobrança, forma de condução de reunião, tudo bem? De piada. De piadas, né? A gente é uma geração que cresceu num outro mundo. É a geração mais difícil quando você vai falar de gestão de mudança. São Impressionante. sempre esses desafios, né? E aí, assim, não é etarismo, tá, gente? Antes de mais nada. Pode ser qualquer, pode ser aqui o Vitor de 40, pode ser, ó, o Diego tem de 83, fazer 41, 84, que vai fazer 84, vai fazer 40, certo? Então não tem nada a ver com etarismo, tá? 39, 35, 7, tá? Então não tem nada a ver com etarismo. Ah, quanto mais velha a pessoa, mais não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que é uma geração que ela foi forjada numa base mais tensa. É, Resiste mais à mudança. Só que ao mesmo tempo que resiste mais à mudança, é uma geração um pouco mais de casca, aguenta um pouco mais os dissabores e os problemas que acontecem no dia a dia. Vamos dizer o seguinte, tem uma tendência, não estou dizendo de novo, longe de generalizar, tem uma tendência a ter uma resiliência um pouco maior. Ao mesmo tempo, você pega a geração, né, millennials para frente, e você pega uma geração que já foi forjada na inovação. Quer dizer, minha filha com 3 anos em 2015 já sabia mexer com tablet melhor que eu. cara, eu Minha tinha que pegar ônibus para ir na biblioteca para olhar Cara, o livro exato. e Então, é fazer uma trabalho na folha de geração. almoço. Exato. E, cara, folha de almaço na mão. Então, é uma geração que ela já foi forjada com um aparato tecnológico muito maior, já foi forjada num ambiente muito mais propício à inovação, só que, ao mesmo tempo, foi forjada no No berço do ambiente. comodismo, talvez. Não digo comodismo, não, eu não digo nem comodismo, mas foi forjada já numa época em que coisas que a minha geração tolerava, essa geração já não tolera mais. Hoje, nem nós, dependendo das circunstâncias, nem nós toleramos mais, né? Vamos deixar claro, né? O Vitor aqui não está promovendo apologia a assédio moral, tá? Longe. Eu tenho que falar que às vezes, eu assisti e odiei. O Vitor ficou fazendo apologia a assédio no trabalho. Não estou fazendo apologia de porra nenhuma. Estou falando são comportamentos que eram tolerados e hoje não são tolerados. Só que, ao mesmo tempo, por já não serem tolerados, a resiliência dessa galera, que em tese, vamos chamar assim, são as pessoas que serão as futuras lideranças do mercado de trabalho. Serão as futuras tomadoras de decisão do mercado de trabalho. Só que são pessoas já menos forjadas no ferro. Tanto que você vê hoje, né? Hoje essa galera não tem esse apego de ficar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. É uma galera, cara, isso aqui tá. E às vezes, né, gente, a gente tem que lembrar também que cobrança sempre vai existir em qualquer lugar. A gente também criou hoje com. A gente não, né? Acho que criou-se um mito de que não pode ter cobrança, né? A gente criou alguns nome toques. Eu vou dar um exemplo prático, né? Teve no ano passado, teve, pô, Vitor, então, veio uma pessoa reclamar. Vitor, então,
não gostei do jeito que tal pessoa falou comigo, tal. Pô, às vezes a comunicação dessa pessoa não é assertiva, tudo mais, mas eu falei, tá, mas o que que me conta o que que aconteceu, para ver como é que eu consigo ajudar. Não, então, é porque ela chegou na reunião e disse que o processo estava uma zona. Aí eu virei e falei, posso fazer uma pergunta? Falei, pode. O processo está uma zona? Não, é porque, veja bem, eu só falei, não, cara, eu fiz uma pergunta, ela é binária, você tem duas opções, sim ou não. O processo tá uma zona? Está. Cara, então entendi errado na comunicação. Falei, ela levantou a voz? Não. Ela chamou alguém, xingou alguém, avacalhou com alguém? Não. Falei, cara, então onde está o problema na comunicação? Você queria que ela dissesse o quê? Olha, então, olha, nós temos aqui que identificar algumas coisas no processo que não estão tão adequadas de acordo com o propósito. Pô, o processo está uma zona. Então, o processo está uma zona? Tá, então, meu, sentem e arrumam. Entendeu? Então, eu estou dando alguns exemplos hoje que a gente acaba vivenciando. Então, cara, isso para mim, eu não teria que chegar para uma pessoa e falar, cara, o processo está uma zona? Tá, meu, sentem e arrumem. Vocês são adultos, vocês vão arrumar. Ela não faltou, a pessoa não faltou respeito com você. Não levantou a voz, não foi grosseira, não agrediu, não xingou, não disse, né? O processo está uma zona, bando de pessoas incompetentes. Mas também não dá para pegar na mãozinha e falar: olha, então, meu bem, vamos melhorar o nosso processo? Então, acho que todo e qualquer extremo é sempre perigoso. Então, é um paradoxo. Cara, a gente vem com uma geração cabeça mais aberta para inovação, para experimento, mas com uma resiliência baixa, onde, quando a gente fala de business agility, é a capacidade da organização ser adaptativa e resiliente. Então, cara, olha quanta coisa paradoxal a gente tem aí para pensar e discutir. E aí, por isso que eu vou ficar, e sempre vou ficar pé da vida, quando vem cara falando de ainda discussão de Scrum ou Kanban? Método tradicional ou método ágil? Pô, cara, para de dar uma coisa, vai arrumar. Não, Olha tem. só a riqueza de coisa que a gente precisa discutir aqui, porque é isso, essas são as dores que a gente vai se deparar com o passar dos anos. São respostas para essas perguntas que a gente tem que aqui construir e co-criar juntos. Nós, como comunidade, nós, como grupo de pessoas que pensam, que influenciam, que é sobre isso que a gente tem que começar a falar. É sobre isso que a gente tem que começar a pesquisar. Eu não tenho, se eu tivesse resposta a tudo, estava milionário, né? Tô longe de ser milionário. Então, esse o meu, esse é o meu pedido, essa é a minha proposta, para que a gente comece a ter fóruns para tratar mais dessas questões, que a gente discuta mais sobre essas questões e discuta alternativas, discuta como fazer, traga especialistas de gestão de pessoas. É sobre isso. Sobre método, cara, método já tem de monte, já tem especialista de monte, já tem trainer de monte, AKT, ACT, AQP, PMP, CQP, CSP, ACI, não sei o que lá o quê. Cara, isso já tem de monte, nós já estamos bem servidos disso no mercado. Nós já estamos muito bem servidos disso no mercado. Vamos subir o nível da discussão. Era isso que eu queria falar para vocês. E aí deixar Não, aí mas agora. você está redondamente certo. Esse é o propósito de te escutar hoje, de escutar a sua experiência, né, sua vivência, e de estarmos gravando esse bate-papo para depois postar lá no grupo, que tem mais de 1.000 pessoas, né, o André postar lá também, lá no Universo Ágil, né, com a Liana, para a gente, cara, vamos elevar o nível da discussão, porque senão a gente vai estar dando razão para ser tirado de trouxa, vamos falar a verdade, para ser demitido, né? Vamos parar de falar de ser e agir, né, de maneira infantil e vamos elevar o nível da discussão. Eu estava escutando você falar, aí eu lembrei, você estava falando da faixa etária, né? Eu lembrei do finado Boechat, né? Ele falava muito ali aos príncipes, né? É um príncipe, né? Olha lá, vai lá, príncipe, né? É uma geração de príncipes, né? Que quer ter os seus privilégios, não gosta de ser contrariado, não gosta de ouvir um não, de repente, não gosta de... bem isso, né?
E eu, Mas não é uma ouvindo você... crítica. Não é uma crítica, é um comportamento. Você entendeu? Porque É, já foram forjados numa é, realidade diferente, é. né? Só que é a troca, né? Tá. Pô, você tem a resiliência de um lado e você tem a abertura a coisas novas do outro lado. Só que esse lado É. aqui, uma hora vai parar. E esse lado aqui? Como é que a gente equilibra isso? Entendeu? Por isso que eu falo, são perguntas, são coisas que a gente tem que começar a discutir seriamente. Entendeu? Sim, e tá em todo lugar. Tá em todo lugar, não sei vocês, né? Mas eu entro no ambiente, obviamente não sou um louco, né? Mas hora ou outra, eu entro no ambiente e eu começo a entender a dinâmica organizacional, né? Exemplo, há alguns anos atrás, né, eu não estava trabalhando e eu tenho filhinhos, né? Tenho três. E eu estava no Hospital da Criança, né? Aqui do município onde eu moro. E, meu, tava lotado, era uma noite quente, cheia de crianças chorando, passando mal, zoada, e, tossindo, vomitando, né? Os meus também no esquema, né? Na pista. E aí, mano, e uma demora para ser atendimento. E o hospital não era ruim. Os médicos não eram ruins, né? Mas caramba, qual que era o problema ali, né? Era o fluxo, era a demanda, né? Então eu começava ali mesmo, olhando o, o acontecimento, né? Como que esse processo aqui poderia ser melhor, né? O problema aqui não são os profissionais, né? A questão toda do ambiente, né? Que você estava falando. Como que as pessoas que estão aqui estão reagindo a esse ambiente? Parece que já tem uma aura, né? Que de espera prolongada, de sofrimento, de tristeza, né? Como que... Aí eu fiquei imaginando, caramba, se eu passasse uma semana aqui, alguma coisa eu ia influenciar nesse hospital, alguma coisa eu ia fazer, com certeza. E aí eu continuo assim, sabe, Vitor? Eu penso em república, eu penso no, sabe, no sistema, né, de eleição, no sistema de votação, né? Viajando na maionese aqui. Nossa república, nossa democracia. Começou lá atrás, né, com Cícero, aquela coisa toda, onde, ah, beleza, o povo é ignorante, Até travou então depois. o povo não pode responder por si. Então vamos trazer a aristocracia, né? Que vão ser os representantes do povo, né? Vão ser os senadores, né? Cara, e a gente está no mesmo sistema há quase 3.000 anos. Não mudou? A gente ainda somos uma sociedade de burros e de escravos que ainda não pode responder por si. Ainda precisamos, tô mal comparando, pelo amor de Deus. Mas até quando vamos precisar de senadores, de deputados e tudo mais? Tô, né? Chutando balde, eu dei um exemplo simples de um hospital de criança para o mais alto exemplo, que é o sistema de governo, a república, a E as pessoas democracia. reagem ao ambiente. E até quando? Até quando que a gente é robozinho, que a gente fica só reagindo ao ambiente e a gente não é esse fator de mudança? E ser fator de mudança não é criativo, como você disse, não é criar squad, não é criar um método Scrum Kanban, é uma solução. Por isso que eu liguei os pontos com o Diego lá de 20 e poucos anos, né? Pensar simples, agir simples. Às vezes é quebrar uma parede, às vezes colocar um comunicado, mas como que eu Ô, consigo, com ô, ações simples, hackear o sistema e causar uma transformação? Pode falar. ô, Vitor, eu acabo vendo que achei legal isso que você trouxe de duas gerações. A gente tem empresas que têm quatro gerações diferentes trabalhando junto, né? Você tem o desde o Baby Boomer lá, até lá na frente, então. E aí tem uma fórmula, eu estou tentando lembrar o nome do cara que criou essa fórmula, não estou lembrando, me perdoem, não é minha. Ele fala que comportamento é uma função entre a personalidade da pessoa e o ambiente. Então, casa muito com o que você trouxe aí. Se a gente pensar nessas gerações, e aí ser simplista e generalizar, e toda generalização é meio burra, mas só para trazer rápido aqui para a conversa, a gente já vai ver o mesmo ambiente, gerações diferentes funcionando de forma diferente, né? Aí você vai ter uma empresa onde você tem uma gestão, uma diretoria, executivos ali que são baby boomers. Você vai ter uma startup que tem uma geração mais nova ali, uma geração Z. Você vai ter um ambiente onde esse mercado é mais tradicional, num outro mercado é mais moderno, vamos chamar assim. Você vai ter ambientes que são mais regulados, ambientes que são menos regulados. Olha a quantidade absurda de variável que você tem que compõe tudo isso.
e aí você ser simplista dizendo que este método ou aquele método, sem falar do que o Kinevin traz, né? Pô, eu estou resolvendo um problema que está no claro, eu estou resolvendo um problema que está no complicado, no complexo, a gente está no caos. A hora que você coloca tudo isso dentro do liquidificador e bate, você afirmar que um método ou framework é o certo e que aquilo vai resolver todos os problemas do mundo do universo é meio estranho, né? Então, nesse sentido, concordo muito com a sua, com a sua fala. Eu acho que tem uma dor aí, que é essa coisa do cérebro querer ficar gastando pouca energia, porque vai que aparece um dente de sabre aqui do meu lado e eu preciso, né? O cérebro ele se esforça para ficar com pouca, gastar pouca energia para deixar livre teus sentidos para outras coisas mais urgentes, emergentes que podem aparecer, que no mundo que a gente vive hoje, o cérebro não está muito bem adaptado, mas é uma questão de evolução, não tem muito o que a gente fazer com isso. Ah, como lidar com isso, né? Como entrar nas empresas, como levar isso para quem que não estuda, quem não se aprofunda, para essas diferentes gerações que estão vivendo momentos diferentes. É difícil você ter uma comunicação que possa ser assertiva para todo mundo, né? Como escolher batalhas? Uma pergunta para ti assim, como escolher batalhas nesse lugar, entende? Como conseguir levar essa comunicação para esse balaio doido que é o mundo, que é a vida nos dias de hoje, assim. Legal. Antes de responder essa pergunta, eu vou deixar a polêmica para ir para o corte, hein? Essa é para ir para o corte. Essa é para ir para o corte para deixar uns caras. Porque eu gosto de. Eu gosto de irritar um pouquinho. Eu falo que eu tenho um lado quinta série dentro de mim que ele não morre jamais. Então O eu meu tenho. nunca morreu. Ele não morre. Então, Leandro, pegando um gancho do que você acabou de falar, né, quando das nuances, é o que eu venho falando, cara, quando a gente fala de gestão de mudança, olha quanta nuance, olha quanta variável a gente tem. Cara, quando eu ouço que Kanban é um método evolucionário de gestão de mudança, cara, para mim, com todo respeito aos AKTs e Kanbans, e inclusive tem AKTs dentro da Reflex, não estou criticando pessoas, estou criticando uma ideia. Quando eu ouço isso, cara, isso para mim é uma piada. Cara, isso para mim é uma piada. E pegando um gancho da questão do cérebro humano, e aí depois eu vou responder sua pergunta, esse é o motivo que o executivo adora Safe, cara. Hum. Porque é uma montagem de Lego. Você tem aquela pessoa que você quer se livrar dela, mas não sabe como se livrar, mas você não pode se livrar dela, porque ou você tem um rabo preso com ela, ou tem uma dívida de gratidão, uma pessoa que te ajudou durante anos, seja lá o que for. Ah, vamos jogar aqui no comitê lá de negócio, lá, como é que é? O Release Management. Vai ficar lá no Release Management, vai aparecer lá a cada 3 meses, lá vai votar se entra ou não. Então ele é perfeito, cara, porque ele é uma montagem de Lego. Ele é uma montagem. E aí, de novo, eu não estou criticando o Safe. O Safe ele tem coisas muitíssimo interessantes dentro dele. Ele traz governança, mas, cara, ele é perfeito justamente para tratar um problema complexo como claro. Pum. Agora chama tudo de trem, liga o trem e sei lá para onde vai o trem. Voltando à questão do cérebro humano poupar, estou conectando tudo com o que você falou. Questão do cérebro humano poupar esforço. Esse é um dos motivos que eu sou altamente crítico com o Disciplina Agile. O Disciplina Agile é um toolkit. Sim, fantástico, cara. Tem mais de 180 opções. Vai numa sorveteria e tem 180 sabores de sorvete. Eu Tá duvido que você falando vai de na. disciplina agile. É, eu já fui, falei de Kanban, para dizer que eu não tô só pegando no pé Tá, de. tá, tá. Então Entendeu? pede um ou de outro só. Tá. É, eu coloco os pontos, entendeu? Cara, beleza, é um puta toolkit, eu concordo. Cara, tem coisa pra caramba, precisa tomar decisão, cara, mas são 190, somando tudo, dá 180, 190, cara. Volto a desafiar o cérebro humano. Vai numa sorveteria que tem 190 sabores de sorvetes diferentes, vai lá e escolhe os 5 menores. Você não vai analisar 190 sabores de sorvete. A não ser que você seja extremamente detalhista, que nem eu fazia isso quando ainda era comum, né, ter nas grandes livrarias, Saraiva, tinha as mega stores, que tinha prateleiras de CD, né? Eu sou colecionador de música. E aí eu ia de A até Z. Pum, 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 pum. Eu gastava horas dentro de uma Saraiva. As Saraivas sempre foram o terror das minhas namoradas e ex-namoradas. Que falavam, ai, você vai querer ir a Saraiva mesmo? Eu falei, isso, dá uma voltinha lá, daqui 3 horas a gente se encontra em algum lugar.
porque ficava 3 horas, né? A não ser que seja este caso, você está fazendo uma pesquisa muito minuciosa, cara, você não vai ler Aí, 190. deixa eu te interromper, você está falando do cérebro forjado, né? Você queria aquele disco, você não tinha grana, você tinha que achar alguém que tinha, pedir uma grana emprestada para você comprar uma fita ali pro seu pai, né? Para Aí gravar. pedir pro cara gravar para ti, né? E esperar o cara 2 semanas te devolver a fita com aquele disco gravado, né? Não Cara, eu tinha lembro que eu Spotify, fiz não, isso com cara. a trilha sonora do Batman, cara. Com o primeiro Batman, com o Michael Keaton, que era a trilha sonora do Prince. Nossa, vamos, agora eu já estou denunciando um monte de coisa, mas agora, ó, respondendo a sua pergunta. Para isso, hoje, o que está faltando hoje é pessoas com este pensamento estratégico de gestão de mudança em cargo de liderança. Em outras palavras, o Moisés. Hoje, muitas vezes, eu vejo muita gente boa, ótimos e ótimos agile coaches, experts, mentores e mentoras, vejo muita gente boa fazendo coisas legais e locais, mas não tem o cajado do Moisés. Aí tenta influenciar o Moisés, mas às vezes o Moisés não vai. Ou às vezes o Moisés vai, mas ele abre só a parte do mar que interessa para ele ou para ela. Entendeu? Então eu vejo isso hoje. Talvez falte uma formação, não sei se o termo correto é formação, conscientização, não sei, não sei te dar Pensamento. a melhor expressão. Pensamento. Pensamento. Não, Pelo menos pensamento pensar. não, cara. Pensamento é uma Talvez. coisa muito. A melhor coisa que você para mim dizer, precisa ter um pensamento fitness. Eu tenho, cara. Eu tomo 1 litro de cerveja no sábado e 1 litro no domingo. Isso aí já é o meu ritual. Eu tomo 2 litros de cerveja todo final de semana. Durante a semana eu não tomo, no final de semana eu tomo. Esse é o meu pensamento fitness. Para mim é, para você não. Entendeu? Então acho que eu não iria tanto para a linha de pensamento, mas acho que por uma questão de conscientização da pessoa entender o papel dela dentro de uma gestão, o papel de liderança hoje dentro de gestão de mudança, entendeu? Preparar talvez as lideranças hoje, mas não para pensar em agilidade, que eu acho que aí é o grande ponto, né? As lideranças hoje fogem de treinamento de agilidade, porque vai lá falar de Scrum, de Story Point, de CFD, de upstream, downstream, a pessoa não está nem aí para isso. Entendeu? Ou com todo o respeito, né, tem bastante coisa legal, mas, cara, o Management 3.0 não é um treinamento que vai revolucionar as lideranças a pensarem de forma de gestão de mudança, cara. Não é. É um treinamento muito legal, tem muita coisa boa, tem muita abraçação de, até um pouquinho de abraçação de árvore, isso aí todo treinamento tem, né? Isso aí faz parte do, todo, Do todo charme. Toda abordagem tem que falar que o seu é bom e o do vizinho não é tanto, isso é normal, não, nenhum juízo de valor aqui. Então, acho que é uma outra coisa que a gente tem que discutir. Cara, como é que a gente leva algo para um nível de liderança, um nível executivo, para que essas pessoas elas sejam justamente as pessoas que vão estar com o cajado ali e abrir o mar? Porque essas pessoas no papel de liderança são os pontos de ligação, aí minha visão, tá, Leandro? Desses vários sistemas, desses vários ecossistemas aqui. Porque, opa, tem uma pessoa que está. Só que essas pessoas, elas precisam ser firmes. Por quê? Porque você vai ter resistência. Você vai ter gente ali naquele núcleo. Ah, cara, são 25 mil pessoas. Você acha que essa pessoa aqui vai olhar pra gente? Não, vamos continuar fazendo assim que tá dando certo. Vai existir esse movimento. Como é que você identifica esse movimento? E outra, como é que você lida com esse movimento? O que você vai fazer para resolver esse movimento? E aí, muitas vezes, o que acontece em muitas empresas, isso não é resolvido. Isso é acomodado. E aí, como eu falei, gera melhoria? Lógico que gera. Tem evolução? Lógico que tem evolução. Mas para bater no peito e falar que tem um grande case organizacional, ter um case de business agility organizacional, existe uma distância. Então, aí volto a botar na mesa. Cara, como é que a gente cria algo. E quando eu digo algo, material, conteúdo, estratégia, fórum, comunidade, não sei o nome, para botar essas pessoas para dentro
e, cara, e começar a discutir sobre isso com essas pessoas. Cara, beleza, você quer mudar, mas qual que é o seu papel na mudança? Seu papel na mudança não é chegar, botar todo mundo na sala ou fazer uma reunião no Teams com 490 mil pessoas online ali, com o fundinho da empresa para fazer um social, falar um monte de coisa bonita, depois ir lá apertar o botão desliga. Cara, não é isso. Qual que é seu papel? E eu sinto hoje que a gente tem uma carência. A gente tem uma carência de conteúdo para esse público. Tem uma carência. Atenção, aí mais uma pro corte. Não é o Management 3.0. Ele é muito legal. Eu gosto muito de duas coisas. Eu gosto muito de duas coisas no Management 3.0. Eu gosto do Delegation Poker. Ele resolve, ele é ótimo para você trabalhar com auto-organização em ambientes complexos. Você, né, Leandro, que Neve deve conhecer bem aquele vídeo das rotatórias lá em Sweden, na Inglaterra, né? Cara, aquele é o sonho de consumo de qualquer lugar do mundo, de trânsito fluido. Tá, cara, como é que a gente vai ajustando os limites para chegar naquilo, se é que a gente vai chegar naquilo um dia? E o Moving Motivators. Eu acho que o Moving Motivators tem muito a ver com o que eu estou falando da questão de comportamento. Cara, se eu quero mudar o comportamento, eu tenho que mudar o ambiente. Mas para eu mudar o ambiente, eu preciso entender também o que motiva a pessoa. E não é puff colorido, videogame e churrasco no rooftop, lá Exato, não é exato. Então, isso. o Moving Motivators eu gosto bastante, porque você entende a perspectiva da pessoa. Cara, a pessoa, o propósito número um da pessoa é liberdade. Pô, eu tô com um ambiente onde não tem liberdade. O propósito número um da pessoa é poder. E você tá mexendo no ambiente de tal forma que essa pessoa vai perder poder. Cara, essa é uma pessoa candidatíssima a ser uma força de resistência na tua mudança. Você tá atacando a motivação intrínseca número um dela. A extrínseca é igual para todo mundo. A extrínseca é pagar boleto, né? A extrínseca, o choro é livre, o vencimento do boleto é fixo, né? Ou seja, nós precisamos receber para pagarmos as despesas, né? Pirâmide de Maslow, né? Para ter as nossas necessidades fisiológicas e segurança. Isso é o extrínseco. Agora, o intrínseco, cara, é muito variável. Então, eu gosto muito dessas duas coisas, olhando o Movie Motivators, mas eu não consigo ver isso como coisas para você passar por uma grande liderança para nível executivo, cara. Não é. Não é isso. Entendeu? Então, como eu falei, gente, eu tenho mais provocações e dúvidas do que respostas, mas, como eu falei, minha expectativa aqui é que é um convite, né, para vocês que estão aqui, para quem está assistindo, para o grupo aí que vai ter acesso a esse vídeo. Cara, vamos começar a discutir sobre essas coisas aqui. Por que eu falei pouco de Business Agility Inception? Porque eu não quero falar que o Business Agility Inception é um método evolucionário e real para você ter o real Business Agility. Cara, não, é uma alternativa, uma estratégia, algo que a gente desenhou para ajudar. Então, do mesmo jeito que nasceu alguma coisa para ajudar, vamos criar outras coisas para ajudar. O Business Agility Inception é Concordo, só uma concordo, parte da equação. concordo totalmente. Enquanto a gente tiver apego à nossa criação, porque ela é fantástica, maravilhosa, nada vai sair do lugar. Brilhante. Eu acho que assim, você teve insight, enfim, existem diversos insights, né? Mas o que importa mesmo é o que a gente vai. É o fator da mudança, né? Sabe aquela coisa da inércia, né? O objeto tende a ficar inerte até que como é que é? Até que um objeto externo gere a mudança ali. E tem a ver com o cérebro também. Então, enquanto a gente ficar pego ao preciosismo da criação própria, ou ao cérebro que quer buscar o comodismo, né? Acho que pouco vai se mudar. Mas isso tem muito a ver do ser humano. O ser humano é assim, né? Só que essa profissão, né, de agilista que se desdobra ou se reinventa em um agente de mudança, agente de transformação, é uma profissão meio complexa, é um agente do caos. Acho que tem que mudar o nome de agente de transformação para agente do caos, né? Porque é o que vai tracionar as coisas, né? Muitas vezes, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, às vezes, tem que ter ali um E fator aí, X. e aí vem um ponto que, ao mesmo tempo, traz uma mensagem
de reforço, mas ao mesmo tempo também traz uma preocupação, né? Que é o seguinte, vamos chamar assim, uma pessoa agente de mudança. Só que, uma coisa que eu sempre digo é, o teórico de tudo é o especialista de nada. Então, olha o conjunto de disciplinas, olha o conjunto de coisas que a gente falou aqui hoje. Então, a questão é, quando eu vou falar de motivação intrínseca, quando eu vou falar de gestão de pessoas, cara, quem deveria estar junto comigo nessa? Cara, a área de, eu vou chamar RH, né, porque ainda se chama, é área de RH. Mas aí os nossos RHs hoje estão preparados para esse tipo de conversa? Ou querem ficar contratando o treinamento do verão? Ou querem ficar mandando o comunicado da festinha junina? Ou vão mandar o comunicado que a cesta de Natal está disponível para retirada a partir das 15 horas do dia 18? Ou mandar o comunicado para todo mundo que sexta-feira é o dia do chinelo, pode todo mundo ir de chinelo hoje para criar um clima mais descontraído. Todo mundo pode ir de chinelo e bermuda para criar um clima mais parecido com a sua casa, já que você teve tanto tempo no home office, blá, 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 blá. Entendeu? Então, eu falo para todo mundo, né? Eu tive que trazer para a Highflex uma pessoa, a Carol, que é especialista em pessoas e cultura. Por quê? Cara, eu sou tecnólogo, eu sou formado na ETEC de processamento de dados. Eu fiz matemática na faculdade. Eu fui fazer pós-graduação em estatística. Cara, eu sou de exatas, cara. Eu não sou de pessoas, mas eu tenho uma empresa que hoje ela tem os resultados que ela tem por causa de pessoas. Claro, pessoas, produto, processo, né? Cara, pessoas que coordenam, que comandam o negócio inteiro. Só que eu não sou especialista. Cara, eu não sou especialista. Não, não sou. Não é minha praia. Meu, precisamos ter alguém aqui, especialista, junto com a gente. Que eu vou ouvir, que eu preciso ouvir. Eu não vou conseguir fazer. Então, o que me preocupa, Diego, é às vezes essa aura de heroísmo que acaba sendo envolvida, acaba sendo cobrada e ao mesmo tempo desempenhada pela pessoa hoje profissional de agilidade. E eu falo, cara, vai ter disciplina O Salvador, né? que Salvador. Eu falo, né? Agora falando mais do tecniquez, né? Eu vim de tecnologia. Então, os meus contatos iniciais com métodos, isso lá 17, 8 anos atrás, foi Extreme Programming e Scrum. Eu trabalhei anos com Extreme Programming e Scrum. Anos, 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 anos. Fui trabalhar com alguma coisa de Kanban, bem lá quase na minha virada já de chapa Reflex. Então, se você falar para mim hoje o que, que eu tenho muito mais propriedade, se eu for ir para uma discussão técnica, tá? Aí sim, agora indo, jogando a discussão para falar de método. Cara, eu vou me sair muito melhor falando de Scrum de Action Program do que de Kanban. De Kanban pode ser que eu fale. A única coisa que eu afirmo é que não é método evolucionário de porra nenhuma. É método para gestão de fluxo, que é diferente. Método para gestão de fluxo eu sempre vou falar que é. Mas, mas dentro das disciplinas que a Reflex precisa ter gente que sabe de Kanban. Hoje, na Reflex, a gente tem 2 AKTs. Por quê? É necessário ter essa disciplina, entendeu? Então, eu acho que acaba sendo cobrado desse ou dessa profissional que seja teórico de tudo. E volto sempre a dizer, teórico de tudo é especialista de nada. Então, como é que você compõe uma equipe? Como é que você compõe um grupo multidisciplinar? Eu vou chamar de vou usar um nome bonito agora. Grupo multidisciplinar de gestão de mudança. Olha que bonito. Que é exatamente isso. Que vai precisar da pessoa com especialidade ágil, lógico que vai. Mas vai precisar da pessoa com especialidade em gestão de pessoas. Vai precisar da pessoa com especialidade em Lean, em revisão de processo. Quer dizer, muitas vezes, quem você falou, muitas vezes coisas são resolvidas com coisas simples, né? Esses dias estava uma discussão, não, porque a gente está contratando pessoas aqui na Reflex e os técnicos estão demorando para dar resposta, mas eu falei, mas estão demorando quanto?
Não, a gente mandou ontem e tava esperando a resposta hoje. Eu falei, a primeira pergunta que eu vou fazer. Eu só vou fazer uma pergunta. Existe uma SLA? Está contratada a SLA no processo que, técnico, você tem 1, 2 dias para dar retorno? Não, não tá. Falei, então, para que você vai me chamar para eu chegar lá nas pessoas e sair cobrando? Ah, tem que validar o negócio. Pô, mas não tem. Fizeram, acabou o problema, acabou o ruído. Então, coisa simples, né? Cara, o ruído, faz acordo de trabalho. Cara, se 2 dias, 3 dias é muito tempo, vai lá e negocia. Não, 3 dias não dá, negocia. Eu falei isso. Eu tenho uma empresa de adultos lidando com adultos. Então, o que eu espero é que adultos. Eu só dou o direcionamento. Cara, senta lá, define uma data. Isso aí não é motivo para. Então, às vezes, coisas simples, né? Resolve. Então, a gente precisa ter pessoas também que têm essa visão mais de processo. Quando eu falei em gestão de mudança, lembra que eu falei de produto, processo e pessoas. Cara, tem que ter alguém também olhando para dentro de casa. Que aí vem apego, principalmente em áreas de negócio. Cara, ninguém é pai e mãe de filho feio. Eu desenho aquele produto, não vende porra nenhuma, mano. Como desenheiro, posso lá que eu, não posso falar que eu criei um negócio que a gente gasta, arrecada 40 e gasta 39, tem lucro de 1. No final das contas, se você olha só o resultado, dá margem, mas não dá margem. Mas, cara, eu tô gastando 39, eu podia gastar 20, entendeu? Volto a dizer, é esse tipo de discussão que eu gostaria que a gente promovesse mais dentro das comunidades, dentro dos eventos. É, é sobre isso que eu gostaria de estar falando E acho que mais. sobre vulnerabilidade, né? Ninguém é herói, ninguém é perfeito, Ninguém né? é perfeito, cara. E às vezes até em estilo comportamental, né? É, eu e o Fábio, eu falo que a única coisa que a gente tem em comum é que nós nascemos no mesmo dia. Falei que é só isso. Ele nasceu em 13 de abril de 76, eu nasci em 13 de abril de 80. Falei que essa é a única semelhança. Falei, porque ele é feio, eu sou bonito. Eu tenho cabelo, ele é careca. É, E Ele ele, tem um cara, cenário legal. Ele tem um hã? cenário legal. Ele tem um cenário legal. Ele tem um cenário legal, ele tem lá o cenário. Eu já sou mais clean, eu já sou mais rústico. Vai, a única coisa que tem em comum, ele faz cerveja também. Mas ele é uma pessoa ele é uma pessoa conciliadora, restauradora, facilitadora. Eu já tenho esse estilo de facilitação mais de provocar, tudo bem? Não tem o melhor ou o pior. Por isso que eu gosto, adoro e faço muito trabalho em dupla, porque a gente está o tempo inteiro monitorando o ambiente e tentando entender qual estilo se adequa melhor àquele grupo. Tem gente que já falou, Vitor, ó, a galera tá esperando que você apareça mais. Por quê? Porque a galera fica empolgada na hora que você dá esses roupantes aí, esperta. E tem situações contrárias, cara. Eu começo a ter roupante e falar, cara, que maluco, que retardado é esse que a gente resolveu trazer para cá? O cara é um insano, é um louco. Entendeu? Então, até nisso, de estilos, personalidades, a gente precisa entender também, entendeu? Então, é cobrada que a pessoa ser. Eu conheço ótimos e ótimas especialistas em agilidade que tem um perfil mais diretivo. É aquele perfil, cara, vamos para cá. Não, mas não, cara, vai na minha que se passa de ano. E tem lugares que funcionam muito bem, tem lugares que não. E conheço também ótimos e ótimas profissionais que têm aquele perfil mais professoral, mais acadêmico, tal, tal, tal. Para alguns lugares é perfeito, o pessoal quer exatamente entender e adquirindo conhecimento e experimentando. Tem lugares que falam, tá, cara, acabou a aula, tá, agora disse para onde eu tenho que ir. Então, até nisso, e é cobrado das pessoas hoje em agilidade que elas sejam tudo isso. Eu falei, pô, se alguém é tudo isso, cara, pede uma passagem lá para ir para o céu, que você já virou uma entidade celestial, praticamente. Você já virou uma entidade divina, é a perfeição, entendeu? Então, como eu falei, tudo que eu estou dizendo aqui, gente, não tem resposta fácil e não tem resposta prática, eu não tenho resposta para tudo isso, e eu acho que a gente só vai conseguir ter respostas quando a gente juntar, volto a dizer,
uma consciência coletiva, uma comunidade que sente para discutir sobre isso para valer, mesmo, tá? Senão vou falar que a gente tem a tendência a sempre estar enxugando gelo e pegando uma carona no que o Leandro disse, né? Que já foi a ISO, já foi o CMMI, e eu não duvido nada. E você sabe que o mercado é criativo, né? Ter o BAM, conhece o BAM? Business Agility Maturity. Não duvido nada. Não duvido. Se é que não tem alguém pensando nisso, não Nossa duvido. Senhora. Mas É, é isso. E a gente vai continuar tendo melhorias, tendo evolução, mas todo mundo, na prática, com um pouquinho daquela sensação de estar enxugando gelo. Por quê? Porque a gente não está falando das coisas que a gente deveria estar falando. E coisas, de novo, cara, paradoxais. A questão da geração, ela é um fato hoje, cara. Ela é um fato hoje. E não adianta dizer o contrário, geração mimimi e o outro não é. Cara, não interessa. É assim hoje. E aí, como é que a gente resolve? Como é que a gente administra? Não adianta dizer que é. talvez a paciência esteja acabando, né, das organizações. Eu acho que não só das organizações, acho que das organizações, Acho que geral, né? acho que geral, acho que geral também das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu estou querendo dizer não desistam, não desanimem, vírgula. Mas, pelo amor de Deus, suba o nível da discussão. Chega de esperar pelo próximo método salvador da pátria. Vai ser talvez o Enterprise Business Agility. Você vai ver, né? Vamos botar mais uma sigla. Vai ter o não sei o que Business Agility, Enterprise Business Agility, Agile Business Agility Coach. Enfim, a quem viver verá. Mas beleza, tudo isso que eu disse aqui no dia de hoje vai continuar acontecendo. E repara, o que isso tem a ver com agilidade? Muitas das coisas que eu trouxe aqui, zero. Era isso, gente. Esse era o meu. Não tem bala de prata, Não, não né? tem. Acredito que não existe bala de prata para conglomerados de sistemas caóticos, né? Não, acho que não vai rolar. Só alguma coisa que eu sinto também, que a gente já tá avançando no tempo, querendo ou não, é um mercado que já foi muito abusado, né? Por abordagens, por maneiras de falar, de treinamentos e caramba. Então, eu sinto um pouco disso também, né? Uma É, canseira, né? Putz, cansei e de eu novo, acho que sério. foi um mercado que ainda por cima pegou um fenômeno junto, que foi o fenômeno da democratização do conhecimento. Por quê? Cara, quando eu tirei o CSM, se não me engano, foi em 2010. Eu tirei, acho que em 2010 o CSM, em 2012 eu tirei o PMP, em 2013 eu tirei o PMACP. Cara, você procura curso de PMP. Meia dúzia de escola, tal. Puta, vou escolher aqui. PMACP, não tinha lugar nenhum no Brasil. Meu, vou na base do autodidatismo. Vou comprar o livro, vou estudar pelo livro. Então, ou seja, a gente tinha uma escassez de informação, né? Mas, claro, tinha besteira acontecendo também do canto. Literatura, tinha literatura boa, literatura ruim, curso bom, curso ruim. Só que com a pandemia, né? Chegou a pandemia, as pessoas descobriram que desde que você tenha uma câmera legal, uma iluminação legal, microfone legal, celular legal, um cenário legal, você consegue produzir conteúdo, né? Você consegue. E as pessoas hoje estão consumindo conteúdos de curta duração. Então também não é aquela videoaula lá de 2 horas falando, ninguém aguenta assistir 2 horas, né? E se você é impaciente que nem eu, que bota tudo no 2, aquele comercial lá do 2x ali não se aplica a mim. Eu escuto tudo em 2x. Áudio 2x, vídeo 2x, é tudo 2x para mim. Só no Netflix. Netflix não. Filmes musicais eu gosto de assistir na velocidade normal, mas curso, aula, conteúdo, bobagens, assuntos aleatórios, é tudo 2x. Então, hoje a gente tem muito conteúdo. Então, houve uma democratização do conhecimento, né? Foi até um puxão de orelha que eu dei, que eu dei na equipe da Reflex, né? O pessoal queria vender o curso de Scrum, tal, não sei o que lá. Eu falei, gente,
Curso de Scrum hoje tem no YouTube. Curso de Scrum hoje tem no YouTube gratuito. No máximo você paga R$ 9. Que vai gastar uma puta grana para gravar um curso para cobrar R$ 700? Ninguém vai pagar R$ 700 num curso de Scrum. Ah, mas é a Highflex, é o Vitor Massari. Cara, podia ser até o Coelhinho da Páscoa, cara. Ninguém vai pagar isso, sendo que você tem o conteúdo hoje ali livre, de livre acesso. Ah, mas não tem, não interessa, cara. Vem de novo, você está querendo forçar um comportamento de quem está consumindo, cara. A gente não tem controle sobre quem está consumindo. Então, ao mesmo tempo que a gente teve muita proliferação de informação, eu falo que a escala gera problema de qualidade. Isso aí é qualquer coisa. Cerveja ela é boa quando a produção dela é pequena. Se uma empresa grande vai lá e compra a cervejaria, já era. Aí meus amiguinhos cariocas conhecem aí a Rocos Pocos, né? Rocos Pocos foi comprado por uma grana. Eu adorava. Se bem que o bar da Rocos Pocos, no bar deles e na cerveja deles. Mas o que vai na garrafa não é mais deles. Não é mais deles, é de um conglomerado. E a qualidade diminuiu. Por quê? Porque quando você tem abundância, quando você tem escala, você perde qualidade. Isso é normal para qualquer coisa. Então, há uma abundância de informação. Tem fake news, cara. Tem coisa que você tem que consultar pelo menos em 2, 3, 4 portais para saber se é verdade ou não, né? Então, a mesma coisa hoje. A gente tem muito conteúdo, mas tem de tudo. E aí, isso sim gerou desgaste. Isso sim, Diego, contribui para gerar o desgaste. Entendeu? Porque a pessoa vai ler, uma pessoa que tem já um conhecimento ou um estudo, ou que já tem, ela fala, meu, isso aqui não vai resolver um problema. Isso aqui não vai resolver. Putz, mais uma pessoa falando mais do mesmo. É, Esse é um eu, dos motivos que, assim, o Fábio é o nosso garoto propaganda da Reflex. Ah, você não grava vídeo com mais frequência? Eu falei, não, cara, porque você é mais uma pessoa falando. E você mais uma pessoa falando. Então eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro participar de um evento como esse aqui, onde consegue ter um alcance e chamar as pessoas. Cara, vem, vamos discutir. Que aí sim nós vamos tocar, enfiar o dedo na ferida, né? eu tava tentando. Teve uma hora que a gente falou o tempo inteiro, né? Falando de organizações, mas teve uma hora que eu tentei lembrar de um filme, devaneios, né? Finais. Tentei lembrar de um filme do Netflix, até cacei aqui, mas não lembrei o nome, nem achei. Mas é um lançamento, é um filme que, não sei se vocês assistiram, mas tá lá o cara, né, a família, me parece que eles vão sair de férias. Se alguém lembrar o nome aí, me fala. E aí o primeiro transatlântico começa a vir em direção à praia e para lá só que dá um boom. Não tem mais sinal de Ah, é internet. Como que é o nome desse filme aí? aquele da Julia Roberts, né? Isso, O mundo depois de nós, né? é isso aí. Vocês viram que tem uma teoria por trás daquele filme, né? Que se você quiser mudar o sistema do governo, né? Sistemas, passo a passo para que isso acontecesse, né? Então você vê ali que quanta coisa aconteceu ali no sistema organizacional ali daquelas pessoas, né? Pouco se sabia do que o outro estava vivendo e quem foi sair para tentar entender se perdeu, né? Então acho que é muito sobre isso, sobre mal comparando, né? Sentir contextos, organizações, necessidades, né? E o que eu vou fazer de prático? Talvez para passar mais um dia, talvez para passar a noite, talvez para conseguir resolver um pequeno problema. Né? Então é muito sobre isso, sobre sentir o ambiente, né? Sobre sentir a necessidade e sobre como reagir. Que é um bom exemplo esse filme aí, mas Ele é um acho que ótimo exemplo e tem não uma é? outra cena. Ele é um ótimo exemplo e ele tem outra cena também. Agora que você falou Tem nisso, várias legais. eu não O tinha próprio final, assistido, eu não tinha assistido nesse viés, né? Mas uma outra cena emblemática desse filme que reflete muito, aí a questão que eu falo de falta de liderança, falta de informação, é, é, e é o momento em que eles vão buscar medicamento na casa do vizinho, e o vizinho não deixa eles entrarem de jeito nenhum com uma arma, que é a questão da é sobrevivência. Cara, eu não sei o sobrevivência. que está acontecendo, eu preciso garantir a minha sobrevivência primeiro.
Tô nem aí que você é meu amigo, né? Azar se teu filho tá morrendo, azar, beleza, sei que vocês estão sofrendo, mas, cara, agora é cada um por cada um. Por quê? Porque não tinha alguém ou não tinha uma liderança, você não tinha uma visão. Simplesmente, cara, aconteceu e agora todo mundo precisa se resolver e cada um reagiu de uma forma completamente diferente a uma mudança que de fato houve no sistema. E aí as lideranças, o que elas faziam? Ficavam mandando comunicado vazio por rádio e que não resolvia nada. O que é o comunicado o que é o comunicado por rádio? É a entidade divina que aparece e faz o Teams ali com 100 mil pessoas, fala um monte de coisa bonita em português, em espanhol, em inglês, seja lá que idioma for, desliga e volta todo mundo à sua doce realidade. Parâmetros muito interessantes. Tem esse filme, quem tiver a Recomendo, tá, oportunidade, gente? aí Ou Depois de é um bom Nós. curso para se fazer. É um bom É. curso. Para quem não conhece o filme, tá O Mundo Depois de Nós, com a Julia Roberts, tá bom? Quem não assistiu, É. assista, ainda mais pegando esses insights aí que a gente colocou aí na mesa. Legal. Comunicação, estabelecimento do caos, ausência de liderança, E pré-julgamentos, como as pessoas, não, e como as pessoas reagem ao ambiente. como reage o ambiente, e quando você chega no final, eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui, Não, não dá spoiler, não, mas pô. As pessoas não assistiu o não, filme. né? Não, no final não. É, Você pode dar spoiler que nem agora. O cara foi lá, o cara não quis dar remédio, mas no final não, né, pô? Faz isso não. é, mas o final, assim, tem muitas reflexões. Então, assim, acho que para dar um final aí com a leveza que foi o nosso bate-papo, né? E, cara, eu não enxergaria de maneira diferente, né? Muito obrigado, de verdade. Deu Eu vontade de conversar agradeço. muito mais e de tomar cerveja. E, Não, cara, muito teremos obrigado. Muito obrigado. oportunidades de fomentar, como falei, lanço esse convite aí para a gente fomentar mesmo, para a gente começar a falar muitos dos temas que a gente conversou hoje. Acho que a Concordo. gente começa a trazer propostas, ideias, soluções mais robustas, e aí acho que a gente elimina uma sensação de frustração geral. Como Eu você acho colocou, que esse é o caminho, empresas viu? e também das pessoas, né? Eu tô vendo hoje muita gente boa, assim, putz, cara, tô me sentindo o Dom Quixote brigando com os moinhos de vento. Então, se a gente quer ter resultado diferente, a gente precisa fazer diferente também. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado Gente, mesmo. brigadão aí pelo convite, brigadão pelo pelas provocações, brigadão aí pela participação, fico aí inteiramente à vontade. Quem quiser seguir Vitor Massari no LinkedIn, no Instagram, Vitor Massari Oficial. No Instagram tem de tudo, tá? No Instagram tem provocação, mas tem resenha, tem quinta série, tem cerveja, tem música, e fica aí à vontade para quem quiser manter contato aí, tá bom, gente? Agradeço do fundo do coração aí, Liana, Diego, Leonardo também já foi, né? Mas aí agradeço aí também o André, meu querido Ibson também, sempre um prazer revê-lo, tá bom? Beijo na alma aí de todos vocês e bora mudar essa porra aí, beleza? Certeza. Adoro, Valeu, muito pessoal. obrigada. Muito obrigada, gente. Uma boa noite aí. Obrigada a Boa noite. todo mundo que esteve presente aqui com a gente também. Valeu, Valeu, gente. Muito pessoal. bom. Tchau, Obrigado, tchau Beijo. aí. pessoal. Valeu, gente. Tchau. Tamo junto. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Tchau.